Eu estou aqui ao lado do endocrinologista, Dr. Regis Salgado. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem, doutor? Claudete? Fazia tempo que eu não vinha. Mas... Oi, eu tava com saudade. É que assim, a gente precisava dar uma paradinha para fazer certo. algumas outras coisas, mas agora estamos de volta novo. aqui no nosso time, né? Ele é do nosso Exato. time. Doutor Regis, diabetes é melhor não ter, né? Porque acaba sendo um fator de complicação para outras doenças também. Exatamente, diabetes. Você falou uma coisa importante, porque assim, você comentou, a maioria das pessoas estão ou pré-diabéticas ou já estão diabéticas, né? O grande problema da diabetes, Claudete, é uma coisa chamada alimentação. Porque o que é a diabetes? É uma falência de uma glândula super importante chamada pâncreas. O pâncreas é uma glândula que ela tem a parte hormonal, que ela cuida tanto da parte da glicemia, um outro hormônio chamado glucagon, e de toda a parte de energia da parte muscular. E também de uma outra substância extremamente importante chamada insulina. Que tamanho tem o pâncreas? O pâncreas é mais ou menos assim, tá? Ele está exatamente nesta região. Em cima do tá? estômago? Em cima do estômago, exatamente. E ele manda a parte digestiva, né? Ele tem uma parte digestiva e a parte hormonal. Então, é uma glândula mista. Ele ajuda tanto na parte digestiva como na parte hormonal. Na parte hormonal, ele fabrica um hormônio chamado glucagon, que ajuda no metabolismo da glicose, e um outro mais importante chamado insulina. E é exatamente essa insulina que é o grande problema da diabetes. E quem tem diabetes tem o que no pâncreas, então? Uma produção excessiva? Às vezes começa com uma produção excessiva e aí depois ele entra em falência e para de produzir. E aí é que está o grande problema. Tem até duas imagens. Vamos mostrar nessas imagens que vocês aí em casa também vão entender perfeitamente aqui o doutor. Tem dois tipos. Isso é para reconhecer? É para reconhecer. Isso é muito importante. Leia para mim, doutor. Na verdade, assim, eu tenho a tipo 1 e tipo 2. Qual a diferença entre elas? A gravidade da doença, na verdade. Tá. A tipo Qual é 1 pior? É pior, é a tipo 1 porque ela começa desde criança e adolescente. Tá. A tipo 2 é aquela doença senil, a pessoa adquire com o envelhecimento. Mais na verdade, uma. as duas têm a ver com falta de insulina no corpo. Na tipo 1? A tipo 1 normalmente, os sintomas das duas são exatamente os mesmos, tá? Então, o que caracteriza uma ou outra é exatamente a quantidade de insulina que ela está deixando de fabricar, é exatamente a gravidade da doença e a idade, né? Que é o mais frequente. Eu posso ler, então, para o público ver? Sim. Aqui, não é que se você tem esses sintomas, eu estou com diabetes. Mas é bom conversar com o médico, que são os principais sintomas, São os principais sintomas, exatamente. Quem tem diabetes, normalmente tem sede e muita excesso. sede. Muita sede. Que é um mecanismo que o organismo tem para tentar eliminar um pouco da glicose que está na corrente sanguínea. Urina frequentemente, quer dizer, vai muitas vezes ao banheiro. Exatamente, que é um outro mecanismo. Chega acordado à noite, assim, acabou de urinar, meia hora depois está no banheiro outra vez. E urina? Urina bastante. Tá. Cansaço e fraqueza. Também. Por quê? O que acontece? A função da glicose é gerar energia. A partir do momento que eu não tenho glicose suficiente dentro das células, e a gente vai mostrar já, acaba diminuindo a liberação de energia e com isso eu começo a entrar num processo de Mas um sintoma é a perda de peso sem razão. Sim, essa é uma outra coisa muito importante, porque assim, a diabetes ela tem uma característica, na tipo 2 principalmente, a pessoa engorda. Depois ela começa a emagrecer. E quando ela começa a emagrecer, é sinal que a diabetes piorou. No início engorda? No início engorda. Na tipo 2. Na tipo 1, não. Ela já entra no processo de perda de peso logo de saída. Que é mais desde cedo, então, crianças e adolescentes. Na tipo 2, que vem com o avanço da idade... Vem alguma coisa boa com o avanço da idade? Doutor, pelo amor de Deus. Eu vou ter que encerrar esse quadro aqui no programa, doutor. Só notícia ruim. Passou dos 50, 60, você tá frito, meu filho. Pois visão turva. Fome exagerada. Exagerada, isso. Eu vou explicar esse mecanismo nas duas próximas imagens. Formigamento nos pés. Esse também é um problema sério. Quem tem infecções, qualquer infecção no corpo, frequentes e má cicatrização de feridas. São desconfiômetros, ou melhor, sintomas. Assim, se você tem mais de 60, que pode estar com diabetes. Apresentou algumas e engorda e depois emagrece. E depois emagrece. Algumas dessas situações, com frequência, procura o médico. Que exame se faz para saber que a pessoa tem diabetes ou não? Mede-se a glicemia, a dosagem de açúcar
no sangue. Açúcar que a gente fala é a glicose, tá? E também ou as outras coisas. Isso é uma célula, tá? Para as pessoas entenderem o que seria uma célula. Parece um ovo? Parece um ovo, né? Na verdade, assim, a organização do nosso corpo é assim. O nosso corpo é um conjunto de órgãos. Cada órgão é formado por músculos, cada músculo formado por tecidos e cada tecido formado por células. Então, o que acontece numa célula, por consequência, acontece no nosso corpo todo. A parte central da célula tem uma coisa chamada núcleo, que é o que está parecendo um ovo frito ali, que é onde está o nosso código genético, o nosso DNA. Tá? E tem outros órgãos celulares, cada um deles tem uma importância. E eu tenho aqui 4 estruturas, uma em cada ponto da célula, que lembram um grãozinho de arroz, que está aqui laranjinha, entendeu? Chamado-se mitocôndria. E é exatamente dentro dessa mitocôndria ocorre a reação mais importante dentro do nosso organismo, que é glicose reagindo com oxigênio, por isso que nós respiramos, e dessa reação libera a energia para o meu organismo, que é convertido em trabalho. Então, cada uma das células? Cada uma das células. Então, o que acontece? Isso acontece em cada uma das mitocôndrias. E o grande problema das pessoas engordarem com a diabetes, qual que é? Exatamente porque a mitocôndria informa o cérebro no centro da fome, dizendo que está faltando glicose dentro da célula. Só que a glicose está aumentada no sangue. E aí a célula não libera energia, ela entra em sofrimento, ela começa a se autodestruir e, além do que, faz com que o cérebro estimule a fome e a pessoa acaba comendo o dia inteiro. Um dos erros frequentes que as pessoas cometem é falar, olha, todo diabético é guloso. Não, o diabético ele está sendo extremamente estimulado e isso o dia todo. Por quê? A célula não tem glicose suficiente para ter um funcionamento normal. E por isso dá fraqueza, por isso de acabar engordando, e é exatamente isso. Os sintomas que nós vimos agora há pouco, o que acaba acontecendo com essa doença? A glicose, ela tem a estrutura química da glicose, é assim, é uma molécula, é um carboidrato, é o carboidrato mais simples, é um monossacarídeo. Ele é composto por quê? Por carbono, hidrogênio e oxigênio. Na estrutura química da glicose, ela é assim, são 6 moléculas de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. E isso, toda molécula que tem uma quantidade grande de hidrogênio se torna ácida, embora ela seja um açúcar. E é exatamente a acidez dessa molécula que é o grande problema, porque ela começa a agredir os tecidos mais frágeis que nós temos no corpo. Quais são os principais erros que uma pessoa diabética comete? Bom, primeiro saber que é diabético, né? Então é nem importante. Nem sabe. O grande problema da diabetes, é por isso que é importante nós prestarmos atenção nos sintomas, porque é uma doença silenciosa no início, ou seja, não dá sintoma. Muitas vezes as pessoas descobrem diabetes sem querer. Vai fazer um exame de rotina e acaba descobrindo que tem diabetes. Tá. Porque assim, quando ela começa a apresentar sintomas como sede excessiva, boca seca, formigamento nos pés. Por que formigamento? Porque ocorreu um endurecimento nos vasos sanguíneos, basicamente nas artérias, e o sangue não chega nas extremidades, por isso que não cicatriza. Aí a coisa já está ficando feia. Aí a coisa já complicou. Minha nossa. Então, quer dizer, só para a gente continuar aqui, não saber que é portador. Sim. O segundo erro? Prestar atenção nas suas reações, é extremamente importante. E um dado também importante, é uma doença hereditária. É hereditária? É hereditária. Tá? Eu posso ter uma diabetes sem ter antecedentes diabéticos? Pode, mas porque uma hora assim, tem que começar, né? 2-3% das pessoas. A maioria são. Mas é assim, é hereditária de pai e mãe ou pode ser de parente mais distante? Pode ser de parente mais distante. Ah, tá. Pode ser de parente. Às vezes o pai e mãe não tem, mas o avô tem, o tio-avô tem, e você acaba herdando isso no seu DNA. E pode, a partir daí, ficar até mais frequente na exatamente. família. E o grande problema hoje da diabetes não é isso, né? Porque aqui é exatamente o metabolismo da glicose, né? Então, o pâncreas tira a glicose, que é aqueles hexágonos branquinhos, tá? A insulina é fabricada pelo pâncreas, tá vendo a parte amarelinha ali embaixo? Olha, aquele é o pâncreas. Ele joga a insulina e a glicose na circulação e transporta para as células, por consequência, para os músculos. Então, esse é o que seria o normal do transporte da glicose. Tá.
E o grande problema disso tudo, porque essa doença é uma doença que existia até um tempo atrás, muito pouco. Por quê? Porque a nossa alimentação hoje está sobrecarregada de carboidratos. Então, o meu pâncreas... E todo carboidrato vira açúcar? Vira glicose. É exatamente, nós comemos carboidrato exatamente para fornecer glicose para o nosso corpo. Só que às vezes a gente exagera na dose da glicose. Hoje, por exemplo, até por uma questão econômica, a produção de carboidrato é muito mais barata do que a produção de proteína. Então, existe uma tendência de a se comer mais estimular a produção e o consumo de carboidratos. E isso faz com que o meu pâncreas não consiga trabalhar da forma correta e acabar entrando em falência. E aí... diabetes. Hoje mesmo a gente noticiou a morte, né, do Otávio Frias, através do jornalismo, que foi vítima de um câncer no pâncreas, Exatamente. Né? Como o Marcelo Rezende e tantas outras pessoas. E dizem que é muito perigoso, inclusive, se ele não é descoberto ainda no pâncreas para ser operado, se ele sai do pâncreas. Como então, você viu naquela imagem, é uma glândula não tão grande, mas muito importante no corpo da pessoa. E é prejudicada pelo excesso de carboidrato, sim, então? Porque força o pâncreas a trabalhar acima da necessidade e da capacidade dele. Nossa, pâncreas da Claudete. Eu juro que eu não vou comer mais pãozinho francês, nem enfiar a cara em bolo, não venham me oferecer doce. Ou a culpa é tua, viu? Fica me oferecendo esses pães aí, esses doces, tudo que tem no programa. Eu tô sobrecarregando meu pâncreas, meu filho. E pâncreas a gente tem que cuidar com carinho. Com carinho. Eu volto para saber mais do pâncreas. Agora, voltando a falar do diabetes, então, hoje em dia nós temos aí no mercado muitos produtos para diabéticos, sim, né? Com a criança acho que é até mais difícil, as festinhas, se bem que hoje em dia tem muitos doces, né, para criança. E é um cuidado que toda mãe que vai fazer uma festinha que sabe que vem uma criança diabética, na verdade deveria ter. Mas tem adulto que é teimoso também, sabe que tem diabetes, sabe que não pode e continua abusando, comendo doce, comendo carboidrato. O que pode acontecer com uma pessoa diabética que não se cuida? Bom, a primeira coisa que vai acontecer com ela, a visão dela vai ficar muito ruim. Você lembra lá em cima, apareceu em primeiro lugar a visão turva. Na verdade, não é só a visão turva. Pode perder a visão? Pode perder a visão e é muito comum acontecer isso em pessoas diabéticas, perder a visão. Segunda parte importante, a parte circulatória. A glicose, ela tem um efeito sobre as veias e artérias que nós chamamos de esclerificante, ou seja, ela endurece veias e endurece artérias. A partir do momento que eu endureço uma veia, tudo bem, a veia pode até morrer quando a gente faz aquela secar varizes, lembra disso? Sim. O que eu estou aplicando ali? Glicose. Exatamente. É glicose? É glicose, exatamente, glicose a 70%. Então, eu seco aquela veia, nasce outra no lugar. Só que isso, quando acontece na artéria, a região que ela estaria nutrindo não recupera mais. E ela seca as artérias. E ela seca, ela endurece a artéria. Por isso que existe o pé diabético. Por isso, quer exatamente. Dizer, o pé diabético, exatamente, é exatamente isso. Não está chegando sangue na periferia do corpo. Tem perguntas aqui, aí você vai colocando, né, as outras informações. É a Bruna Maiara. Oi, Bruna, boa tarde para você. Meu marido foi diagnosticado com pré-diabetes há 2 semanas, porém diabetes da mãe dele já é mellitus, tá certo? É o nome da doença, diabetes mellitus. Isso. Mesmo ele se cuidando, tem possibilidade de se tornar hereditária? Nossa, não. Ele só tem 24 anos. Hereditário, sim. Agora, o que ele pode fazer? Ele pode se tornar diabético. O fato dele... Ele já é, Não, ele está pré-diabético. É pré. Ele pode se tornar diabético. O que é um pré-diabético? O pré-diabético é aquela condição que a pessoa já começa a ter algumas alterações nos níveis de glicemia, mas ainda está com uma produção de insulina suficiente para manter o metabolismo. Como ele tem o fator hereditário, tem 24 anos, é lógico que ela não quer que o marido, venha a desenvolver diabetes. O que ele pode fazer? Se ele cuidar direitinho, assim, retirar o açúcar da alimentação, começar a controlar bem aquilo que ele vai comer, por exemplo, deixar os carboidratos na hora do almoço, retirá-los do jantar. Por quê? Porque o carboidrato, a função dele é gerar energia. Durante o dia eu tenho gasto energético, à noite não. À noite, além de Então quer dizer, tirar batata, arroz, cereais... Tudo que não anda, tira do
Tudo que não anda, tira da janta. Tira da janta. Tudo que não anda, tira da janta. Exatamente. Essa daí eu vou guardar. Tudo que não anda, você não come no jantar. Não come no jantar. Fala essa pro teu marido, então. Maiara, E tudo aí, que não anda, tira do jantar. Isso, porque aí ele consegue fazer com que o pâncreas dele trabalhe numa linha mais tranquila. Evita que ele se sobrecarregue e pare de funcionar. Ok. A Kátia agora tem uma pergunta. Então tem como ele evitar, você viu aí, né, Maiara? Mas fala pra ele que ele tem que fazer direito. Caminhada, exercício é excelente também. Isso também. 24 anos, né? Tem que ter gás pra isso. Tem, né? Tem, né? 24 anos tem que ter, né? E, ó, fica de olho nele, hein? Se é esposo, você é responsável aí. Nada que anda à noite pra esse homem. Só para estar nesse tema ainda, uma coisa que é importante as pessoas tomarem uma consciência. Hipoglicemia é uma condição pré-diabética. Então, aquela pessoa, eu tenho hipoglicemia, eu passo mal, minha taxa de açúcar cai. Cuidado, isso é uma condição pré-diabética. É mesmo? Mesmo sendo hipo? É porque é hipo por quê? Porque o pâncreas dela está produzindo muita insulina. E ele já está numa condição que ele pode entrar em falência a qualquer momento. A gente pode arrancar esse pâncreas, tirar ele do corpo? Pode, mas você vai ter muita dificuldade para sobreviver. Primeiro que você vai... Não tem jeito. Não, você vai ter que então depender... tem que tratar ele bem, você vai precisar, no mínimo, de injeções de insulina diárias. Nossa, então não tem jeito, quer dizer, não é melhor como a poupá-lo. vesículo que pode tirar e tudo bem? Exato. Deixa eu fazer essa pergunta. A Kátia aqui, com a menopausa, a minha glicose alterou, é normal, doutor? Sim. Ela é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Oi, Kátia, boa tarde. Menopausa é um problemaço, né? Se a gente for pensar, é uma falha. Eu tenho uma maneira de caracterizar a menopausa que as mulheres não gostam de ouvir, mas é uma realidade. O que é? Você entendeu? Menopausa é uma autodestruição. Credo, eu não gostei também não disso. Pois é. Então é exatamente o quê? O teu organismo entendeu que você não tem mais a capacidade de procriar. Vamos acabar com essa. Vamos acabar com ela. Você virou somente uma boca a mais para dividir alimento. Então você perdeu a sua função. Por isso que é importante fazer reposição hormonal. Vou sair daqui e vamos jogar da passarela. Claudete, é importante reposição hormonal exatamente por quê? Para a gente mudar essa maneira como o seu cérebro está te enxergando. Certo. E aí a gente evita todas essas situações, inclusive essa da diabetes. Essa é complicada. Quais as suas considerações finais, então? Quer dizer, finais, mas eu acho que o doutor vai ter que voltar, né, Felipe? Porque ficaram muitas perguntas, eu imagino. Não, eu acho que assim... e é um assunto para a gente conversar muito tempo, e diabetes tem que ser controlado. Olha, eu gosto de falar sobre diabetes, porque diabetes acaba atrapalhando muito várias pessoas. Você sabe uma coisa importante, Claudete? Para os maridos das esposas que estão nos assistindo. Tá. 99% dos diabéticos têm uma situação chamada impotência. Por quê? Logo que a diabetes vem? Ou? Logo que a diabetes vem. Ai, meu Deus. Essa vai ficar para a próxima, Essa vai ficar para a próxima. Tá bom. Doutor, muito obrigada pela presença e participação no programa. Ele é endocrinologista lá de São Paulo, também vem de lá para participar aqui do nosso Santa Receita. É o doutor Regis Salgado. Você pode entrar em contato com ele em São Paulo. Onde está o consultório? Nas Perdizes. Perdizes, no bairro de Perdizes. Bairro de Perdizes, na rua Pinagés, 203. Tá bom. O telefone lá é 11 35 62 10 40. Telefone bonito, doutor. 3562 10 40. Doutor Regis Salgado, @gmail.com. Quer fazer uma pergunta direto? Responde? Lógico, então, manda pra mim. Manda um e-mail pro doutor aí que ele disse que vai responder. Hein? Aí você traz pra mim da próxima vez, claro. Tá? As dúvidas. dr.regissalgado, como tá aí no vídeo, @gmail.com. Obrigada, doutor. Obrigado, Claudete. Um beijo, daqui um beijo. Boa viagem de retorno. Obrigado. Vai lá ver Nossa Senhora, hein?